extremamente amplo, né? E a gente vai receber hoje aqui o Tarcísio. Bom dia, Bom dia, Tarcísio. doutora. Tudo bem? Tudo bem? E aí, passando calor? Um pouquinho, né? Não Mas é? quem nasceu no Piauí tá acostumado, né? Então, eu acordei com tanto calor. Eu falei, gente, que São Paulo que tá parecendo um norte e nordeste. Não, e o pior é que eu acho que a gente tá tão desacostumado a acordar já no calor assim, né? Depois que sai das nossas terras natais. Hum. Bom, então vamos lá. Eu estava começando a explicar, Tatá, sobre o café com sono, qual vai ser. Oi, Jana, bom dia. O qual vai ser nosso tema, né? Sobre o que que a gente vai falar. E antes de começar, queria te explicar que aqui é um espaço que a gente fez, eu e a Ilha fizemos para que todo mundo que fica com a gente, que trabalha com a gente, que está junto, possa mostrar um pouquinho da área onde está entrando na pesquisa, fazendo algo relacionado a isso. Então, todo mundo que veio aqui falou um pouquinho, né, da sua grande área, não especificamente da sua pesquisa necessariamente, né, porque algumas estão em construção, mas é isso, por isso que a gente escolheu conversar com você sobre o autismo e o sono. Mas antes de começar, queria que você se apresentasse, Tatá, para as pessoas que não te conhecem aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tarcísio, como a doutora falou. Eu sou neurologista de base. Eu fiz neurologia no Hospital da Restauração, em Recife, e fiz neuropediatria e medicina do sono aqui na USP. Então, assim como a doutora falou, hoje a gente está construindo uma pesquisa que envolve justamente distúrbio de neurodesenvolvimento e mulheres que são trabalhadoras de turno, né? Ou seja, a mãe desses pacientes. A gente quer avaliar se aumenta, se tem alguma correlação, né, entre mães que trabalharam em turnos e se isso tem alguma relação com o desenvolvimento de algum distúrbio de neurodesenvolvimento, mas como a doutora Letícia falou, isso é um projeto que ainda está em construção, mas a gente está trabalhando mais ou menos nessa linha de raciocínio. Ai, muito bom, Tatá. Eu acho que assim, existem várias vertentes que podem levar a conclusões que relacionam e falam sobre sono e autismo. Eu acho que assim, o grande macro tema é chegar no neurodesenvolvimento e no sono. Então, eu acho que a gente puxa para esse lado com o que existe na literatura, né? Mais do que exatamente a questão da trabalhadora de turno em si, né? Porque é uma Uhum, construção que ainda está se fazendo. E aí a gente puxou o tema de sono e TEA, né? Que é um uhum, tema que a gente sabe que é super amplo. Então, eu vou começar te perguntando um pouquinho, ou falando, é mais uma conversa, tá, Tatá? É uhum. só para a gente trazer os temas e ir falando, né? O que tem na literatura, mas primeiro, da relação da prevalência muito elevada, tanto Uhum. de distúrbios do sono em crianças com alterações do neurodesenvolvimento, né, com questões relacionadas ao neurodesenvolvimento, quanto do próprio neurodesenvolvimento em si na sociedade. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Em relação, por exemplo, ao próprio TEA, né, é muito relativo, por quê? Porque os estudos variam muito a prevalência de distúrbios do sono, né? Isso depende muito de onde é feito. Mas, assim, para a gente conversar um pouco sobre isso, mas isso varia geralmente de 50% até 80%. Então, isso depende de muito o país onde foi feito esse estudo, né? Como é que é o sistema de saúde desse país. Chega a ser a prevalência até 3 vezes mais do que em crianças típicas, né? Que gira em torno aí de 20 a 30%. Então, o que chama a atenção também é que, apesar dos distúrbios do sono eles serem mais prevalentes nessa população, por exemplo, no autismo, distúrbios específicos como apneia do sono e outros distúrbios mais específicos, a prevalência é muito semelhante em crianças típicas, porque a gente erra muito na prática clínica, atribuindo muito problema de sono ao próprio autismo. E a gente esquece, né, de investigar os transtornos específicos, como a apneia do sono, como síndrome de pernas inquietas, como a própria insônia, que é o distúrbio do sono mais prevalente nessa faixa etária. Então, isso varia muito de país para país, a forma como o sistema de saúde, né, faz esse levantamento de dados, mas é muito prevalente em qualquer distúrbio de neurodesenvolvimento, né? Então, a gente vê muito distúrbio do movimento prevalente em TDAH, por exemplo. Então, acredita-se que até faça parte de um espectro maior. No autismo,
isso aí aumenta muito mais, como eu falei, chega até 80, 87%, sendo mais frequente, né? Acho que tem uma questão aqui que você falou bem, que depende muito do país, do sistema de saúde, porque, inclusive, muitas vezes a própria insônia, né, Tata? A própria insônia, quando você vai ver, ela pode estar sendo parte de um sintoma de questões sensoriais, pode estar sendo, tá sendo parte de um corolário que é do próprio transtorno do neurodesenvolvimento, se manifestando como um distúrbio próprio do sono, e as Uhum. pessoas acabam não considerando isso como um diagnóstico em separado. E o pior é que acho que uma coisa que eleva bastante a importância é o impacto disso, né? Sim, É o com certeza. impacto do distúrbio do sono no cuidador, na família, na dinâmica familiar, no dia seguinte daquela criança, como é que ela vai render no dia seguinte, né? Sim, Eu acho que é por isso que é importante, às vezes, pensar em separado, né? sim. Pensar no diagnóstico como uma coisa própria, né? Então, acho que isso é importante. Muito bom. Acho que assim, se a gente for separar transtornos motores do sono e transtornos respiratórios do sono, tirar e começar a focar no mais prevalente que é a insônia. Vamos falar um pouquinho sobre os fenótipos comportamentais da insônia, né? A gente não tem ainda uma classificação muito robusta para os fenótipos clínicos orgânicos, mas a gente tem para os comportamentais. Vamos falar um pouquinho desses fenótipos comportamentais da insônia no TEA? Então, dos três fenótipos, né? De início, manutenção e Uhum. despertar precoce. É o mais comum, né? As queixas mais frequentes em crianças que têm TEA na prática clínica é justamente a dificuldade para iniciar o sono, os despertares noturnos e também o despertar precoce, né? Então, tem estudos que falam que até 70% das crianças que têm algum distúrbio do sono, a queixa principal é justamente essa dificuldade para iniciar o sono. E quando junta essa dificuldade para iniciar o sono com os despertares noturnos, isso pode chegar até 50%, né? Então, é a queixa mais frequente no consultório e, às vezes, a gente resume muito isso ao próprio autismo, né? E esquece de investigar outras coisas, de ver a relação com a família, de ver o ambiente. Eu costumo sempre dizer que não existe consulta de neurodesenvolvimento sem abordar sono, principalmente num paciente que tem autismo, né? Então, você não consegue melhorar comportamento se você não melhorar o sono. Isso é comprovado cientificamente. Criança que dorme mal e tem autismo piora as estereotipias, piora a agitação, piora os comportamentos agressivos. E tem outro detalhe, né? Piora o estresse parental. Então, entra aí, por exemplo, a mãe, tem estudos que comprovam que a mãe tem mais chances de evoluir com algum distúrbio psiquiátrico, mas realmente, na prática clínica, o que a gente vê mais é essa dificuldade para iniciar o sono, os despertares noturnos, né? Que aí entra com mais sonho de manutenção e também o despertar mais precoce. E a gente também não pode esquecer que no desenvolvimento, vamos dizer assim, normal da criança que tem TEA, é comum que ela tenha um tempo de sono menor, é comum que ela tenha mais despertares. Essas crianças elas costumam fazer associações pela própria rigidez cognitiva, que é um pouco mais difícil da gente tirar. As questões sensoriais, eu acho que é um tabu dentro da neurologia, porque é um achado, um sintoma que é sempre difícil de você objetivar, até em adultos que Uhum, conseguem se expressar. sim. Imagine uma criança que tem TEA, né? Então, às vezes, são crianças que têm hiperreatividade tátil ou próprio sonora, né? E às vezes você precisa ali melhorar o ambiente para melhorar o sono, trabalhar em conjunto com o TO, ou às vezes tem hipossensibilidade e você precisa de usar, às vezes, um colchão, um lençolzinho um pouco mais Uhum, pesado, uhum, uhum. mas é muito variável. Você não tem como ter uma receita de bolo para você abordar a sonitéria. Por isso que é tão complexo, vamos dizer assim, né? Uhum, Porque você tem uhum. que olhar todas essas nuances, família, ambiente, o próprio paciente, comorbidades, fatores orgânicos. E tem acho que uma questão importante que talvez passe a emergir um pouquinho mais nos próximos anos, que é o estado de hiperalerta, né? Junto com isso, aumentando um estado de hiperalerta que a gente vê que essas, assim, na prática clínica a gente vê muito que eles têm, porque Uhum. existem todos os modelos fisiopatológicos para explicar esses sintomas, né? Então, a redução de interpretação GABAérgica, tem
a questão circadiana, inclusive, de Uhum. sinalização de melatonina, ou pelo menos da produção da melatonina, né, as questões Sim, enzimáticas. sim. A gente tem a redução de quantidade de REM, inclusive, só que aí chega num ponto do hiperalerta. Esse equilíbrio entre o sono e a vigília. E eu acho que talvez o advento das drogas orexinérgicas, né, assim, Uhum. dos agonistas e antagonistas. Nesse caso, a gente vai precisar de um agonista, né? Uhum. Mas talvez isso comece a mudar essa nossa visão do cenário. Pelo menos dá para a gente uma ideia de que esse hiperalerta tem um papel importante que ele poderia ser abordado, porque até então é muito difícil abordar. Se você pensar numa questão sensorial, tá, ele tem a questão sensorial, mas ele tem um hiperalerta junto. Uhum. O sensorial está estimulando o hiperalerta. Então, eu acho que isso é muito importante, por isso que eu acho que é importante entender também fenótipos, porque se você pensar numa insônia de início, você vai pensar muito mais em associações, em rigidez Uhum. cognitiva, né? Uhum. Ou então até em esquiva ao dano, né? De uma forma ou não, a criança está ali, estão propondo a ela que ela durma, ela não quer dormir, ela quer se esquivar porque ela está insegura naquela situação, vai se esquivando, se esquivando, se esquivando, né? Então, é um fenótipo. De meio de noite, talvez seja um fenótipo diferente. Talvez seja Uhum. um fenótipo que faz assim, ou faz ciclos curtos, né? Ou tem esse hábito de ciclos curtos, ou tem uma questão motora, né? Ou Sim. tem uma questão, alguma outra coisa. Então, é um fenótipo de insônia diferente. Assim como o despertar precoce, que a gente Uhum. sabe que no adulto está muito mais relacionado à ansiedade, né? Uhum. Talvez também, que a gente não pode esquecer das condições psiquiátricas comórbidas, né? Sim, sim, sim. É É, muito comum nesse grupo de pacientes, né? muito. Ansiedade. E mais difícil de você objetivar, né? De você, enfim, tirar do paciente sintomas. Geralmente são os pais que ajudam no relato, nos comportamentos, mas isso que a senhora falou em relação aos próprios distúrbios circadianos, por exemplo, né? Quando eu estava aprofundando justamente para a pesquisa, eu fiquei surpreso que tem centenas de genes que são responsáveis pelo nosso ritmo circadiano, que quando mutados, eles trazem um fenótipo de autismo, né? Eu não imaginava que eram tantos genes, são muitos, São assim, muitos. centenas de genes. Isso é muito interessante, porque às vezes é um paciente que às vezes dorme mais tarde, ou então desperta mais cedo, às vezes é um distúrbio de ritmo ali que a Uhum. gente não está conseguindo identificar de forma muito objetiva, né? E às vezes é uma questão de ritmo que é diferente dos pais e leva a uma percepção dos pais de que Uhum. aquilo ali é um problema e muitas, assim, e pode até ser que não seja um problema onde ele está socialmente inserido, mas talvez não seja um problema per se, né, assim, propriamente, né? Então Sim. eu acho que é isso que faz a complexidade mesmo. Você falou bem, é por isso que é complexo, por isso que a avaliação, a gente sempre fala, né, que não cabe para todo mundo a mesma Não cabe. avaliação. Não Eu acho que o tem. mais importante, eu acho que das pessoas que estão nos escutando, é justamente isso, individualizar o tratamento, não ficar copiando receitas de bolo. Então, individualizar e principalmente envolver a família no É. tratamento, porque você não consegue. Se você abordar somente a criança e esquecer o ambiente, esquecer a Uhum, família, você uhum. não consegue tratar sono em crianças que têm TEA. Não, é impossível sair do lugar. Você fica rodando em círculos e fica vago, né? Uhum, Fica uma consulta e uma condução muito vaga, né? Se sim. você não souber exatamente. É isso mesmo. Deixa eu pegar mais uma aqui da nossa pauta, que eu acho que é uma coisa que chega para mim no consultório. Confesso que chegava mais antigamente, que eu acho que hoje em dia eu pego casos mais complexos, mas antes chegava mais. Não sei se você recebe bastante, mas que assim, para tirar dúvida do que é dentro do desenvolvimento do sono na criança, né? Contei, às vezes, com diagnóstico ou sem diagnóstico, mas assim, que está passeando ali naqueles limites da normalidade no neurodesenvolvimento, quando é patológico e quando é fisiológico. O que é a variação, né? Eu acho que a gente pode talvez focar numa faixa etária, tá? Vamos falar na criança pequenininha, que é aquela onde principalmente o nível 1 de suporte, dá mais dificuldade diagnóstica, assim, no primeiro ano Uhum, de vida, mais ou menos. uhum. Assim, eu acho que é interessante essa questão do fisiológico e do TEA, porque assim, uma vez eu estava estudando justamente isso, e assim, no desenvolvimento normal de uma criança típica, geralmente o sono vai melhorando com o tempo.
Então, a criança ela tem um tempo total de sono, o bebê ele chega a dormir até 17 horas, tem mais despertares noturnos, até os 2 anos tem ali um ou dois despertares, e isso vai melhorando com o tempo, né? Isso vai consolidando na noite e os cochilos do dia também vão diminuindo. Na criança com TEA, geralmente, se não for tratado e identificado, o sono vai piorando, porque isso pode aumentar os despertares, devido à rigidez cognitiva, a criança pode aumentar o tempo, principalmente ali para iniciar o sono. Então, se você pegar do ponto de vista neurofisiológico, a senhora sabe muito mais do que eu, muito mais. Se a gente pegar a polissonografias de crianças que têm TEA, geralmente elas têm um tempo total de sono menor. Isso não significa que elas precisam de menos sono, mas geralmente elas dormem menos, geralmente elas demoram mais para dormir, geralmente elas criam associações, principalmente aí com menos de 2 anos de idade, mais difíceis de você tirar. Então, a criança com TEA geralmente ela desmama mais tarde, geralmente ela desperta mais à noite, geralmente ela dorme na cama. É muito comum na prática clínica eu pegar a criança com 8 anos ainda dormindo na cama com os pais. E assim, é um processo para tirar. Não é que nem a criança ali típica que você faz um combinado e você consegue ali fazer o Uhum. desvanecimento da presença dos pais ali na hora de dormir. Então, quando suspeitar de algo patológico. Então, principalmente quando você tem ali depois de 2, 3 anos, a criança ainda despertando muito, ainda precisando ali da presença dos pais para dormir. Quando tem algum sinal de alguma comorbidade, então uma criança que está roncando bastante, é uma criança que está acima do peso, é uma criança que tem muita infecção de repetição, IVAs de repetição, ou tem alguma doença do refluxo gastroesofágico, ou se mexe bastante. E principalmente, eu acho que o principal para a gente avaliar se está tendo repercussão é ver como a criança está se comportando durante o dia, né? Se está mais irritada, a criança não fica sonolenta quando tem um sono ruim, geralmente ela fica mais agitada, mais desatenta, às vezes piora as estereotipias na criança que tem algum distúrbio de neurodesenvolvimento, então piora a agressividade. Então, é muito comum mesmo na prática clínica a gente observar essas nuances, né? Principalmente relacionadas ao sono. Eu acho que tem essa questão do piorar o rendimento durante o dia é super claro, né? Isso é uma coisa que os pais, quando ela falou, doutora, ele tá muito ruim o sono, não tá rendendo na terapia. É o tal do Uhum. rendendo na terapia, né? Uhum. Não para de render na terapia. Eu acho que isso é um ponto que Leva pega. no médico para reavaliar. É, exatamente. Eu sempre, vai no médico para reavaliar porque o sono não tá bom, e aí isso vai criando um ciclo vicioso que às vezes é tão crônico, que você não consegue nem separar, né? Do que é do Isso, sono, o que é do TER em si, o que já é característica daquela criança. isso. Eu acho que assim, ficar claro que existem alguns sinais de alerta. Eu acho que um sinal de alerta importante que você falou no começo é não melhora o desenvolvimento que deveria se instalar ali, ele ou dá uma desacelerada ou ele não vai, né? Que é o desenvolvimento da independência no processo de adormecer, né? Eu acho que isso é uma coisa Perfeito. super importante, a independência no processo de adormecer que não se desenvolve ou que fica refratário a qualquer intervenção que você faça, né? Na Então, prática, assim, eu comemoro muito quando eu consigo criar uma autonomia da criança com TEA, né? Quando ela consegue adormecer sozinha, quando ela já dorme no próprio quarto. Logicamente, a gente tem que considerar, né, a rotina familiar, o ambiente, é, estabelecer expectativas, isso é importante, né? é. Dependendo do nível de suporte. Mas, como a senhora falou mesmo, o sono ele é essencial. Se a gente não melhorar o sono, a gente não consegue avançar nas terapias, não consegue melhorar o aprendizado na escola, e aí pode usar a medicação que a gente vê que não melhora, né? Né? No melhor, porque está tratando a coisa errada, né? Muitas Exato. vezes você está dando sedativo e a questão não é falta de sono. Uhum, O mecanismo neurobiológico para o sono está ali. Tá uhum, ali, ele existe. Ele só não consegue ser acessado. Você não precisa aumentá-lo, né? Ou seja, você não precisa aumentar fator homeostático, cansaço, uhum. né? Fatores inibitórios. Você tem que realmente reduzir os excitatórios, às vezes. Né? Eu acho que isso é um ponto que pega bastante, né? Na criança com TEA. Mas assim, se a gente for pensar numa avaliação estruturada, tá? Então, assim, porque a gente sabe todos esses mecanismos que a gente conversou, mas vamos, acho que deixar aqui para as pessoas como é que a gente estruturaria
isso daí, essa avaliação ou todo esse conhecimento frente a uma criança no espectro do neurodesenvolvimento, dentro desse espectro de alterações ou de modificações do padrão considerado normal, que é uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que a gente também tem padronizações antigas, né, do normal, padronizações que não passaram por novas revisitações, não sob o ponto de vista orgânico, né? Porque a gente sabe disso, mas algumas questões cognitivas, né? O que, que é muito mais do meio, o que, que é inato, a gente costumava achar que tudo seria inato. Ou seja, ele vai conseguir dormir sozinho se não conseguir, mas também tem algo ali que pode ser treinado pelos pais, tem relação com a recíproca paternal, né? Assim, dos pais e etc. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ver, inclusive, nos distúrbios do sono. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção são os distúrbios motores, os transtornos do movimento relacionados ao sono, principalmente da inicialização do sono, aqueles movimentos repetitivos, headbanging, body rolling, body rocking, que são muito comuns na criança com transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, uma tentativa de se autoninar, e que é descrito na literatura como normal nos primeiros anos de vida, e sem atentar para, será que isso daqui não está excessivo ou não? Não existe um ponto de corte, ó, tantas vezes na semana, por tantos minutos, você tem que considerar isso aqui excessivo. Não existe isso, né? Exato, não Não existe. A gente não tem. sabe o que é comportamento repetitivo, né? Que, enfim, no TEA, tudo que é muito repetitivo acaba sendo atrapalhando o neurodesenvolvimento ou se é fisiológico, né? Mas Exatamente. geralmente eles persistem fazendo esses movimentos, principalmente crianças que são não verbais, que é uma forma de regulação Uhum, emocional, né? uhum. E isso passa muito da faixa etária, né? Então, às É. vezes você tem crianças aí que está perto dos 10 anos que ainda usam movimentos de se auto-ninar para se regular, né? Da mesma forma que usa as estereotipias que bebês normalmente até 1 ano usam de forma fisiológica. Uhum, Então, tudo são exatamente. formas de se regular por conta da falta de expressividade, né, verbal. Exatamente. Acho que assim, uma coisa importante é que na literatura está como sempre normal, Uhum, desde que seja pequenininho. Acho que é uma literatura que nesse sentido não está atualizada. Que eu acho uhum. que, porque quando se olhava lá atrás, o que hoje até é nível 1 de suporte não tinha diagnóstico, né? Sim, sim. Então, talvez nesses grupos tivessem algumas crianças que fossem, de fato, do espectro e não foram consideradas, Totalmente né? percebido. É, eu acho que o exame neurológico evolutivo ele precisa ser mais aprofundado, né? Ainda mais agora que a gente tem muitos distúrbios de neurodesenvolvimento. O que é normal, a faixa etária que é mais encontrada, mas eu acho que tem Isso. mesmo um buraco nessa parte, né, Tem, na tem, tem, literatura. tem. É algo de se considerar normal ou pontos cegos que não foram enxergados na literatura anterior. Bom, mas vamos voltar para a estruturação. Era só para somar essa questão dos transtornos motores, mas eu acho que talvez para a gente, como eu falei antes, para a gente deixar aqui, como é que a gente estrutura essa avaliação das crianças, assim, com relação ao sono? O que a gente pode deixar para as pessoas que estão assistindo? Claro. Eu acho que o primeiro momento, quando você vai avaliar uma criança que tem TEA, como eu falei anteriormente, é você aliar expectativas, né? Então, você sempre conversar com a família, entender qual é a demanda e também traçar um plano de tratamento alinhando expectativas dependendo do nível de suporte da criança. Então, o primeiro passo é você entender totalmente a rotina da criança, como que é o primeiro adormecer, o que é que ele precisa para adormecer, como que é o ambiente em que ele adormece, se ele desperta durante a noite, o que é que ele faz nesse despertar, como que os pais se comportam diante desse despertar, se eles reforçam, como que eles, até para você já ir orientando, né? Então, como que é a rotina durante o dia da criança? Eu lembro palavras suas durante a residência, né, que o sono da criança ele começa na verdade quando ele acorda. Então, é muito importante a gente entender como é que é o dia da criança para melhorar o sono dela durante a noite. Além disso, você pode usar de ferramentas como o diário do sono. Então, ali na primeira consulta, você já entrega o diário para você entender de forma objetiva como é que se comporta o sono daquela criança durante 2 semanas, que muitas vezes a própria mãe já está exausta, a mãe está cansada, então ela às vezes nem preencher o diário ela não consegue, se ela não tiver um suporte, né? Uhum. Então, também olhar para os pais, né?
Porque às vezes você orienta, 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 orienta e os pais estão sofrendo e eles não vão conseguir fazer. Você pode usar também ferramentas como questionários específicos, né? Você tem o SDSC, tem até um já adaptado para a TEA, você tem o Uhum. CSHQ, tem o FISH, então tem vários questionários que você pode usar ali para você ajudar, principalmente ver se está melhorando ou não. E também sempre durante a consulta, avaliar se não tem alguma comorbidade, se não é uma criança que tem um TDAH também ali associados, se não tem algum distúrbio psiquiátrico, ansiedade, uma depressão, ou fator orgânico, se não tem um refluxo, se a criança não sente dor, se não tem as questões sensoriais ali, que não é fácil você objetivar assim na consulta, mas a criança que tem muita seletividade alimentar, principalmente para texturas, provavelmente deve ter uma disfunção de processamento sensorial. É uma criança que não gosta muito de abraços, então provavelmente tem alguma questão tátil. Ou é uma criança que cai muito e não chora, então pode ter uma hipossensibilidade. Então, na anamnese mesmo dá para você inferir, mas você também precisa de ajuda muitas vezes da Uhum. equipe multidisciplinar. Então eu costumo em toda consulta eu encaminhar uma cartinha para o psicólogo infantil para ensinar técnicas de sono, porque nem todos sabem, porque a gente sabe que é difícil Uhum. encontrar esses Uhum. profissionais. E também, geralmente, eu mando uma carta para o TO para fazer essa investigação, porque eles têm questionários específicos sensoriais Uhum. para identificar e para eles já irem me ajudando em pistas de sono. Eu acho que esse é um ponto super importante, porque a gente não tem, por exemplo, é, ferramentas tipo dentro do ABA ou dentro das terapias, ou pelo menos das estruturações terapêuticas existentes, muito específicas para sono. Então, até um ponto que eu acho importante é ensinar a criança na identificação do seu próprio sinal de sono, né? Então, é por isso que você falar com a equipe multi é muito importante, porque uma coisa é a gente diagnosticar isso e outra coisa é a gente ensinar a criança uma autopercepção que ali é o core da questão que ela tem, que é o TEA, né? Exato. Ela não se percebe, ela não consegue perceber o que é sinal de sono, né? Muitas vezes não consegue perceber até sinais de fome, não sabe? Se, Uhum. né, criança com fome fica irritada, quebra tudo, mas ela não sabe dizer tô com fome. Ela vai demorar para aprender a interpretar seus próprios sinais, né? Então, Certeza. muito bom. Eu acho que essa orientação que você deu do diário e das escalas, junto com uma anamnese estruturada, faz toda a diferença, né? Principalmente quando você vai pensar num profissional que não seja especialista em sono, que, assim, eu preciso olhar onde é que eu começo. Acho que uma escala dessas, às vezes uma escala simples, inclusive, tipo Bears, que é super simples, Uhum. ajuda pelo Super menos a simples. dar um geralzão do Sim, tipo, sim. eu vou para o comportamento, eu vou para o orgânico, para onde eu começo aqui a olhar. Mas muito bom, Tata. Acho que é o nosso último minuto, que é só meia horinha de live. Tão pouco, É, né? é pouco, porque a gente vai falando e acaba, né? Eu falo muito, né? Então, Não, não, você fala super, super bem, super adequado, quantidade super boa. Ah, eu acho que assim, talvez deixar uma mensagem final com relação a isso, ao tratamento e o alinhamento com a família. Acho que talvez. Que eu mensagem acho você que deixaria? o que eu tinha falado anteriormente seria justamente isso, individualizar, tá? Uhum, Não seguir receitas de bolo em crianças que têm TEA. Você tem que individualizar o tratamento. Você tem que entender todas as nuances, entender todo o ambiente e principalmente é, fazer com que a família faça parte do processo terapêutico. uhum, Então, uhum. você não consegue tratar a criança com TEA se você não individualizar o tratamento se você não criar esse vínculo com a família. Muitas vezes você precisa tratar o sono dos pais, como eu já fiz, muitas vezes também. Também. Então, tem que ter essa. Eu acho que se fosse deixar uma mensagem, seria isso: individualizar o tratamento e sempre trazer a família para o processo terapêutico. Muito bom, Tatá. Muito bom. Eu acho que isso é o que fecha melhor como um todo, porque muitas vezes a família adoece junto, né? Exato. Aí é difícil, né? Mas Sim. muito bom. Tatá, obrigada. Obrigado, Obrigada por estar eu. aqui com a gente. Adoro Muito palestrinha. Obrigado. obrigada. Muito bom. Bom dia para você. Bom dia Bom para dia, todo mundo que gente. viu a gente. Vou deixar gravado no Insta, tá bom? Beijo, gente. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.